Olá, eu sou o professor Alexandre, faço parte da Central do Enem. Hoje vamos dar início ao estudo dos polígonos. Vamos trabalhar a definição, a nomenclatura, o número de diagonais, a soma dos ângulos internos e soma dos ângulos externos. Se prepare aí que nós vamos aprender de uma maneira bem simples e clara esse assunto bem legal que eu preparei para você. Então olha só. Então vamos falar um pouquinho aqui, gente, sobre polígonos. Professor, o que é um polígono? Imagina que eu vou começar adotando dois pontos aqui para você. Você está vendo um pontinho A e um pontinho B. Eu já sei que por dois pontos passam somente uma única reta. E aí, olha, formei aquilo que eu chamo de segmento de reta. Tudo bem? Lembrando que um segmento de reta é a menor parte de uma reta. Então você tem aí que é a menor distância entre esses dois pontos. Professor, e aí? Imagina que eu tenho um terceiro ponto, um pontinho C, formei um outro segmento. Já tenho aí a definição de segmentos consecutivos. Tudo bem, gente? Então, partindo dessa ideia, eu vou gerar um próximo ponto, gerando um segmento, sempre segmentos consecutivos. Então, observa que eu fechei uma figura. E essa figura é uma figura plana, tudo bem? Fechada por segmentos de reta. Então, professor, com isso, com o que o senhor falou há pouco, eu já posso definir um polígono? Pode. E eu posso dizer para você que polígono é toda figura geométrica plana fechada por segmento de reta. Tudo bem, gente? Então, quando eu falar de polígono para você, vem na sua cabeça uma figura plana fechada por segmento de reta. Professor, e o que eu preciso saber mais? Você precisa saber justamente de que, gente? Os elementos de um polígono. Observa que cada pontinho desse aqui, ó, nós vamos chamar de vértice. Tudo bem? Cada ponto desse aqui, você vai chamar de vértice. Então, observa que você tem aqui, ó, você tem um vértice, 2, 3, 4, 5 vértices. Tudo bem? Cada segmento desse aqui, ó, nós vamos chamar de lado. Então, professor, cada ponto você chama de vértice. Cada segmento você chama de lado. Tudo certo? O que você tem que observar? Quando você tem aqui, olha, um polígono, observa que você tem um vértice, 2, 3, 4, 5 vértices. Também você tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Observa que eu tenho 5 vértices e também tenho 5 lados. Então, eu posso garantir para você uma coisa, que o número de vértices ele é igual ao número de lados quando se trata de polígono. Tudo certinho, gente? Professor, e tem mais alguma coisa? Tem. Observa que aqui dentro, olha, gente, aqui dentro eu tenho aquela região delimitada por segmentos de reta. Então, eu vou formar um ângulo. E esse ângulo, por estar dentro do polígono, eu chamo para ele de ângulo interno, tudo bem? Então eu vou representar a letrinha AI e você já sabe que AI é o que nós vamos chamar de ângulo interno, tudo bem? Mas se eu prolongar, professor, esse segmento aqui AB, prolonguei o segmento AB, formei uma região delimitada por essas semi-retas aí, ó, tá? Por essas semi-retas na parte externa do meu polígono. Então, ó, vou gerar também um ângulo, mas é um ângulo que se encontra fora do polígono. Então, eu vou classificar esse ângulo AE como sendo o ângulo que, gente, externo. O que você tem que observar aí? Você vai observar que se você pega um ângulo interno mais um ângulo externo do meu polígono, eu tenho um arco de meia volta. Ou seja, eu tenho um ângulo de meia volta, eu tenho um ângulo de 180 graus. Então, eu posso afirmar para você que um ângulo interno mais um ângulo externo, ele é igual a 180 graus, ou seja, eles são suplementares. Lembrando que ângulos suplementares são ângulos em que a sua soma tem que dar 180 graus. Então eu já escrevo aqui de maneira simples e clara para você. Tudo certinho? Então olha só, nós aprendemos a definir o que é um polígono, nós conhecemos o vértice, nós conhecemos os lados, verificamos que o número de vértices ele é igual ao número de lados, conhecemos o ângulo interno de um polígono, conhecemos o ângulo externo de um polígono e aprendemos que se eu pego um ângulo interno mais um ângulo externo, tem que dar 180 graus. Tudo certinho aí, gente? Então, vamos para o nosso próximo tópico do nosso estudo. Nomenclatura. Quando eu falo de nomenclatura para você, eu estou me referindo ao nome do polígono. Nome do polígono, professor? Olha só o que o slide está colocando para você. Ele coloca assim, ó,
O nome de um polígono depende do número de lados. Vejamos. Então, olha só, velhinho. Tem um quadro aqui bem legal. Eu tenho aqui um polígono, professor, de 3 lados. É um triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. Então, observe aqui. O nome do polígono, ele depende exclusivamente do número de lados. Tudo certinho? Então, dependendo da quantidade de lados em que esse polígono tem, você vai ter que colocar o que, gente? Um prefixo, tá? E no final, você completa com a palavra ágono, tudo bem? Com exceção de triângulo e quadrilátero aqui. Tudo certinho? Professor, então a relação de nomenclatura depende do número de lados. Sim. Então, já fechamos também aqui a parte de nomenclatura do meu polígono. Professor, e o que tem agora? Olha só, eu tenho que classificar esse meu polígono quanto a um polígono convexo e um polígono não convexo. Então, olha só, eu tenho 2 polígonos aqui ao lado para você. Quando se trata desses 2 polígonos aqui ao lado, eu tenho que pensar, olha só, como é que eu faço para identificar se esses polígonos são convexos ou se eles são não convexos? Eu vou traçar retas, tudo bem? Tracei uma reta. Olha, observa que eu toquei em 2 pontos desse meu polígono. 2 pontos, eu formei um segmento de reta. Se esse segmento de reta ele estiver no interior do meu polígono, eu classifico ele como sendo um polígono que, gente? Convexo. Porém, tem que estar em sua totalidade. Por exemplo, se eu traçar uma outra reta de uma forma completamente diferente, você observa que eu tenho um outro segmento formado aí, porque eu toquei em 2 pontos. Observa que esse segmento se encontra no interior do meu polígono. Então, eu posso garantir que em sua totalidade, se eu traçar retas aí, ele sempre vai formar segmentos que se encontram no interior do meu polígono. Então, eu classifico ele como sendo um polígono que? Convexo. Já o carinha ao lado, olha só, tracei reta. Professor, pelo que o senhor falou, está interessante, está bacana. Por quê? Eu formei um segmento que se encontra no interior do meu polígono. Tudo bem, tá, beleza. Mas em sua totalidade, isso sempre vai acontecer? Não. Porque olha só, se eu traçar uma reta dessa forma, o que você vai observar? Que em uma região, tá? Nessa região, esse segmento se encontra no interior. Mas em sua totalidade, isso acontece? Tem que tomar cuidado, porque ó, quando eu observo aqui, ó, você observa que há um segmento em que ele não pertence a quem, gente? A esse polígono. Ah, então significa dizer que ele não está dentro do polígono? Ah, então se há segmento que não está dentro do meu polígono, eu classifico esse polígono como um polígono que? Não convexo. Tudo certinho? Então, tracei retas, segmentos no interior em sua totalidade, ele é convexo. Opa, tracei reta, ficou um segmentozinho de fora, é porque ele é não convexo. Tudo bem? Então fica bem clara essa dica aqui para você. Professor, além de polígono convexo, polígono não convexo, eu tenho que classificar ele quanto a um polígono regular. Polígono regular, Alexandre, vamos verificar o que ele está dizendo para mim. Ele fala assim, ó, chamamos de polígono regular aqueles que possuem todos os lados iguais, ângulos internos também o que, gente? Iguais. Então é simples. Cheguei numa figura, verifiquei que ele disse assim, o termo regular. Opa, termo regular, ele está afirmando para mim que ele tem todos os lados iguais e todos os seus ângulos internos o que? Iguais. Tudo certinho? Então com isso eu vou marcar minha figura aqui, ó. Observa que todos os lados marcados pelo mesmo tracinho indica que esse polígono tem todas as medidas congruentes. Quando você ouve congruente aqui em geometria, você já sabe que é igual. Tudo bem? E olha só, os ângulos internos também eles vão ser o que, gente? Iguais. Ou seja, Alexandre, eles vão ter a mesma medida. Tudo certinho? Então, professor, estou resolvendo uma questão lá no Enem. O rapazinho chega para mim e diz, olha só, você tem um polígono regular. Opa, eu tenho um pentágono regular. Pentágono, polígono de 5 lados. Polígono de 5 lados, se ele é regular, todos os lados vão ser iguais. E os ângulos internos também eles vão ser o que, gente? Iguais. Então fica aí a dica e para você reconhecer o que é um polígono regular. Tudo certinho, galera? Então olha só. Agora a gente tem aqui um tópico importante dentro do estudo dos polígonos, que é falar um pouquinho sobre quem? Sobre as diagonais.
Alexandre, o que são as diagonais? Ele diz assim, ó, chamamos de diagonal de um polígono ao segmento que une dois vértices não adjacentes. A ideia aqui na matemática, quando se fala de adjacente, eu estou falando para você de algo que se encontra ao lado, que se encontra colado. Professor, vértice não adjacente? Olha só, imagina que nesse meu polígono, eu tenho um polígono aí de 6 lados na minha figura, aqui ao lado, certo? E esse cara, eu vou ter 6 vértices. Já coloquei os vértices aí para você, ó. Pode acompanhar aqui, ó. Você tem um vértice A, B, C, D, E e F. Tudo bem? Então você tem aí, ó, esses 6 vértices. Professor, ele está dizendo que diagonal é o segmento que une dois vértices. Opa, então eu vou traçar aqui uma diagonal partindo de D em direção a A. Observa que esse segmento ele está unindo dois vértices não adjacentes. Como assim não adjacente? Observa que eu escolhi o vértice D, gente. Olha só. Se eu escolhi o vértice D, você vai observar que adjacente a ele, ou seja, colado a ele, você tem um vértice E e você também tem um vértice quem? C. Então, olha só. Eu não consigo formar, pode anotar isso aí, eu não consigo formar diagonal com os vértices adjacentes, porque olha, observa que o segmento ED e o segmento DC, eles são justamente o que, gente? Lado do meu polígono. Eles são lados, tudo bem? Então, para eu formar diagonal, eu tenho que lembrar da definição do que é diagonal. O que é diagonal, Alexandre? É o quê? O segmento que une dois vértices não adjacente. Professor, então, do vértice D eu posso traçar? Pode, olha. Eu tracei aqui, olha, mais uma diagonal. Observe aqui, eu tracei aqui, ó, também mais o quê? Mais outra diagonal aqui. Professor, então eu tenho 3 diagonais partindo do vértice B, mas ele não forma diagonal com quem, gente? Com o vértice E, porque ele forma lado, é adjacente a ele, e o vértice C também, porque também é adjacente a ele. Então não forma. Lembrou, gente, segmento, tá? Segmento, tá? Esse segmento que vão identificar diagonais são sempre aquele segmento que une dois vértices não adjacentes. Tá, professor, mas e aí entra uma história de que eu tenho que aprender a fazer o quê? Eu tenho que aprender a calcular o número de diagonais de um polígono. Tudo bem? Para isso, eu vou precisar utilizar a técnica de contagem lá da análise combinatória, o princípio multiplicativo. Tudo bem? Então, olha só. Eu vou chamar esse número de diagonais de uma letrinha bem legal. Vou chamar de letrinha D. Tudo certinho? Chamei esse número de diagonais de letrinha D. Professor, essa letrinha D, observa que eu coloquei 2 tracinhos aí. Por que eu coloquei 2 tracinhos aqui? Porque, olha, a minha ação é formar diagonais. Tudo bem? Mas para eu formar diagonais, eu lembro da definição que eu preciso de 2 vértices não adjacentes. Então eu tenho que primeiro escolher um vértice, depois eu tenho que escolher quem? O meu segundo vértice. Por isso que eu coloquei 2 tracinhos. Tudo bem? Então, partindo dessa ideia, olha só, olhando para a figura ao lado, você observa que para escolher o primeiro vértice, eu tenho quantas possibilidades aqui? Você vai me responder 6 possibilidades, uma vez que você já contou no início comigo que eu tenho 6 vértices. Então, eu vou marcar aqui, ó, 6 possibilidades. Rapaziada, prestando atenção aqui, eu já escolhi o vértice D. Ó. Quando eu escolho o vértice D, eu tenho que formar diagonal. Olha só, eu quero formar diagonal. Eu não formo diagonal com ele, porque eu já escolhi ele, então tirou uma possibilidade. Eu não formo diagonal com o vértice E, já tirei 2 possibilidades. Eu não formo também diagonal com o vértice C, então eu tirei 3 possibilidades. Ó, o vértice D só forma diagonal com quantos vértices aqui? Ó? Com 3 possibilidades. Ele pode formar diagonal com o vértice A, com o vértice B e com o vértice F. Tudo bem? Então, para a segunda escolha, eu tenho 3 possibilidades. Ah, professor, então basta eu multiplicar, é isso? 6 vezes 3? Faço a multiplicação bem aqui, ó. Beleza, achei 18. Mas está correto, Alexandre? Não. Por que não está correto? Observe aqui, velhinho, que se você traçar diagonais, você não vai encontrar 18, e sim a metade. Por que, Alexandre? Olha só, observe aqui, ó. Se eu tenho a diagonal DA, velho, essa diagonal DA
você pode garantir uma coisa, que ela é a mesma diagonal AD. Então, essa diagonal DA e AD, ela é a mesma. Ela está aparecendo quantas vezes na minha contagem? 2 vezes. Então, se ela está aparecendo 2 vezes, significa dizer que cada diagonal dessa, formada nesse polígono, aparece também 2 vezes. Então, eu tenho contagens em excesso. Para eu tirar essas contagens em excesso, eu tenho que dividir. Mas dividir por quanto? Por 2. Então basta eu pegar esse 18 e dividir por 2, porque eu estou tirando as contagens em excesso, uma vez que cada diagonal dessa aparece quantas vezes? 2 vezes. Tudo bem, gente? Então, na verdade, eu tenho aqui quantas diagonais? 9 diagonais. Velho, eu posso chegar numa fórmula aqui para mim? Posso. Como? Vou chegar da seguinte forma, olha, 6 é o número de vértices, que é igual a um número de lados, tudo bem? 3, gente, 3 nesse caso, eu posso representar como sendo 6 menos quem? Menos 3. Por que 6 menos 3, Alexandre? Porque olha só, uma vez que eu escolhi o primeiro, ele está fora. E vão restar, vou ter que tirar 2, tá? Então, olha, na verdade eu tirei 3 carinhas. Tirei o primeiro e vou tirar os 2 que são adjacentes. Então, sempre que eu for determinar o segundo vértice que eu vou formar a diagonal, tá? Eu tenho que lembrar que tem que ser n unidades menos 3. Por que n unidades menos 3? Porque eu tiro ele, que já foi escolhido, e os 2 vértices que são o quê? Adjacentes. Com isso, eu posso determinar uma fórmula bem legal aqui pra gente. Posso dizer que o número de diagonais de um polígono vai ser dado por quem, gente? Por n vezes n menos 3 dividido por quem, gente? Por 2. Tudo bem? Então, n ele pode ser a representação do número de lados, tá? Ou número de vértices, como eu falei no início da nossa aula, tá? n menos 3. Por que menos 3? Porque sai ele, sai os 2 lados também, os 2 vértices adjacentes a ele. Tudo beleza? Dividido por 2, porque cada diagonal aparece 2 vezes. Para eu tirar essa contagem em excesso, eu divido por 2. Tudo certo, gente? Tudo tranquilo? Então, anota aí de forma bem tranquila essa aula sobre diagonais. Tudo bem? Agora a gente vai falar de um assunto bem legal também aqui, que é justamente a soma dos ângulos internos. Tudo certo? Você tem um assunto bem legal, que é a soma dos ângulos internos. Observa que eu coloquei um quadrilátero para você aqui ao lado. Tudo bem? Vou traçar aqui os pontinhos. Professor, eu tenho 4 vértices, eu tenho 4 lados. Partindo de um desses vértices, eu vou traçar o maior número possível de diagonais de um único vértice. Tudo bem? Então, observa que aqui, eu só consigo formar uma diagonal partindo desse vértice. Partindo dessa ideia, você tem aqui que essa diagonal, ela dividiu isso em 2 triângulos, certo? Então, olha, eu tenho uma figura que tem 4 lados e 2 triângulos. Vou anotar aqui para você, Tenho uma figura com 4 lados e 2 triângulos. Você tem que lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ele é 180 graus. Tudo bem? Se eu somar os 3 ângulos, tem que dar 180 graus. Então, professor, eu quero saber quanto é que vale a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Verifica aqui que você tem ao lado 2 triângulos. Então, se eu quero saber quanto é que dá a soma de todos os ângulos de um quadrilátero, basta eu fazer o que, Alexandre? Multiplicar 2 vezes quem? 180. Professor, então se eu pegar aqui, olha só, se eu pegar aqui esse ângulo, mais esse, mais esse, mais esse, tudo tem que dar quantos graus? 360. Tudo bem? E observa uma coisa, olha só, gente, que esse 2 aqui que está representado é justamente o número de triângulos em que você formou partindo da diagonal de um único vértice. Tudo bem? A maior quantidade possível. Se eu pegar uma outra figura, já uma figura de 5 lados, você tem um pentágono, vou partir com a mesma ideia. Então, olha só, vou tentar traçar um número de diagonais, um número maior possível, partindo do mesmo vértice. Então, olha, escolhi um vértice, tracei a primeira, tracei a segunda. Não consigo traçar mais. Quando eu faço isso, você observa que eu dividi essa figura em 3 triângulos. Então eu tenho uma figura de 5 lados e tenho aqui, 3 triângulos.
Professor, então olha só, vou anotar isso aqui. Eu tenho uma figura de 5 lados e tenho aqui 3 triângulos. Olha só, então como é que faz para calcular a soma? Opa, 3 triângulos, cada triângulo desse tem 180 graus. Então, basta eu multiplicar 3 vezes quem, gente? 180. Agora que vem a sacada da nossa forma. Observe o seguinte, que o 2, esse 2 que você está vendo aqui, ó, ele representa um número de triângulos. Mas, ó, você concorda comigo? Olha o dedinho aqui, ó. Você tem 4 lados. Se eu subtrair 2, vai ser 2 o resultado da minha subtração, que é justamente o número de triângulos. Então, olha só, vou representar aqui para ti, ó. Esse 2, ele pode ser representado como 4 menos 2. O que é o 4? 4 é o número de lados, menos 2 unidades, me dá o número de triângulos que eu consigo formar partindo diagonal aqui, ó, de um único vértice. Tudo bem? Professor, e lá embaixo? Olha só, eu tenho 5 lados. Se eu subtrair 2, eu vou ter quantos triângulos? 3 triângulos. Então, 3 vezes 180. Que eu posso representar esse 3 como sendo justamente o que, gente? 5 menos 2. Então, se eu tenho 5 menos 2, rapaziada, o que é o 5? É o número de lados. Se eu pegar o número de lados menos 2 unidades, eu tenho o número de triângulos que eu consigo formar dentro do meu polígono. Basta eu multiplicar por 180. Já gerei uma fórmula que vai me dar a soma dos ângulos internos. Então, com isso, olha só, eu posso escrever aqui, ó, no modo geral, para o polígono de n lados, temos que a soma dos ângulos internos é dada por quem, gente? Ó, eu tenho 6 lados. Quantos triângulos eu conseguiria formar aí? Ó, 6 menos 2. Então, vai restar quantos? 4 triângulos. Seria 4 vezes 180. Então, se eu tenho n, como é que vai ficar? N lados menos 2, tudo bem? Vezes 180. Lembrando que esse n menos 2, ele é justamente o número de triângulos que eu consigo formar aqui. Tá, mas se o polígono for regular, tudo bem? Quanto é que vale o valor de um ângulo no polígono regular, gente? Se eu estou falando para você que o polígono ele é regular, eu estou falando para você que cada ângulo desse aqui, ó, ele vai ser igual, tudo bem, gente? Então, cada ângulo desse vai ter a mesma medida. Então, se cada ângulo desse tem a mesma medida, se eu quero saber quanto é que vale o valor de um ângulo, basta eu pegar a soma, tudo bem? E dividir pelo número de lados. Então, olha lá, ó, eu pego o valor de um ângulo, tá? De um polígono regular, eu pego a soma e vou dividir isso pelo número de lados. Tudo certinho? Tudo tranquilo? Então, toda vez que eu quiser, que eu pretender calcular o valor de um ângulo, tá? Num polígono regular, basta eu calcular a soma e dividir pelo número de lados. Para fechar a nossa aula, gente, eu vou falar para você agora de soma dos ângulos externos, tá? Lembra que no início da nossa aula eu falei para você que você tem um polígono e esse polígono aí tem ângulo interno e tem ângulo externo. Já aprendemos a calcular a soma dos ângulos internos, só que agora vamos aprender a calcular a soma dos ângulos o quê? Externos. Então, olha só, você tem aqui, ó, a seguinte situação. Peguei os 2 pontinhos AB, formei meu segmento, assim como no início da nossa aula. Peguei um terceiro ponto aqui, ó, tá? C, formei aqueles segmentos consecutivos. Só que agora, observa que eu vou prolongar o segmento AB. Aqui no interior, eu tenho aqui um ângulo interno. Aqui no exterior, eu tenho um ângulo externo. Você já aprendeu lá no início que se eu pego um ângulo interno mais um ângulo externo, tem que dar tudo quanto? 180. Se eu continuar com essa brincadeira, olha, cheguei no pontinho D, aqui, ó, prolonguei, tenho um ângulo interno 2 e um ângulo que, gente? Externo 2. Também, se eu somar esses dois ângulos, tem que dar quanto? 180. Professor, e se eu continuar essa brincadeira aqui de novo? Olha, ó, tem um ângulo aqui interno, prolonguei, tem um ângulo externo. Então, também você tem o que, gente? 180 graus. Se eu ficar fazendo isso, olha, uma vez, tá? A primeira vez, ângulo interno mais ângulo externo, 180. Na segunda vez, ângulo interno mais ângulo externo, 180. E se eu fizer N vezes isso aí, você vai ter que o ângulo interno N mais o ângulo externo N tem que dar quanto, gente? 180 graus. Tudo bem? Então, observa que vai depender do número de quê, gente? Do número de lados do meu polígono. Então, olha, se eu somar toda essa equação,
Observa aqui ó, nessa primeira coluna, você tem a soma dos ângulos internos, que eu posso representar por SI. E na segunda coluna, você tem a soma dos ângulos externos, é o que nós estamos querendo. E aqui, ó, se você tem 180 aparecendo quantas vezes? N vezes, ó. Então, você tem 180 vezes quem? Vezes N. Tudo bem? Então, professor, eu gerei uma equação bem legal aqui, ó. Como eu gerei uma equação bem legal, que é a soma dos ângulos internos mais o ângulo externo é igual a 180 vezes N, eu posso pensar que quem é a soma dos ângulos internos? Vai ser N menos 2 vezes quem? 180. E eu já fiz a multiplicação aqui, ó. Se você pegar a nossa equação lá, 180 vezes N vai dar 180N. 180 vezes menos 2 vai dar menos 360. Eu coloquei já aqui, ó, para você, ó. Observa que eu coloquei aqui, ó, 180N menos 360. Tudo bem, gente? Vou cortar agora o 180N, porque eles são simétricos. E observa que esse rapazinho que está negativo passa para outro membro da equação, o que, gente? Positivo. Então, eu consigo garantir para você que a soma dos ângulos externos de um polígono convexo vai ser igual a quanto, gente? 360 graus. Tudo bem? Então, sempre vai ser 360 graus a soma dos ângulos externos. Professor, então se eu quero aqui determinar um ângulo externo de um polígono regular, rapaz, basta você pegar 360 e dividir por quem? Por N, que é bem mais simples e bem tranquilo na hora de resolver exercício. Você pega o 360 e divide por N, que você vai determinar o valor de um ângulo externo. Lembrando que um ângulo externo mais um ângulo interno tem que dar 180 graus. Se eu encontrei um ângulo externo, eu vejo qual é o suplemento, ou seja, quanto falta para dar 180 graus para determinar um ângulo interno. E aí fica simples a minha conta e fácil. Tudo bem, gente? Então, fica aí a dica de polígonos. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Na próxima aula, nós vamos trabalhar um assunto bem legal, assim como foi polígonos aqui para você. Tudo bem? Obrigado por hoje. Ficamos até a próxima.